dos pais. Se a alimentação dos pais não é saudável, não tem uma boa qualidade, a alimentação da criança acaba não tendo uma qualidade. Porque a criança basicamente come o que os pais ofertam para ela. Não só no meio da escola, no meio dos coleguinhas, mas principalmente dentro de casa. Se ela não foi educada desde cedo a se alimentar bem, a sempre optar por uma alimentação mais saudável, com mais fibra, mais proteína e principalmente a prática de atividade física. Porque as crianças hoje em dia ficam muito tempo sentadas, muito tempo diante de um celular ou de um computador, ao invés de estar brincando, correndo. Por isso que ela não tem um gasto energético como tinha antigamente. Às vezes os pais falam, mas antigamente era muito mais fácil. Claro que era, eles não tinham tudo na palma da mão. A criança senta ali, tudo que ela precisa está na mão dela. Ela pega, ela consegue acessar tudo, ver todo tipo até de comida que ela quer. Se ela não quiser nem sair, ela consegue pedir para poder chegar em casa. E os pais sempre vão se alimentando isso. Porque eles não têm tempo, alegam não ter tempo de fazer, não ter tempo de ter uma alimentação mais saudável, só que muitas vezes é prática. Sempre incentivar a criança. Vamos optar por uma coisa mais saudável. Vamos no lanche da tarde, vamos comer uma fruta ao invés de querer comer um salgado ou alguma coisa industrializada. No vídeo mesmo mostra a quantidade de criança que é influenciado não só pelos pais como pela mídia a ter uma alimentação que não seja saudável, uma alimentação rica em caloria, rica em gordura, porque é mais prático. A criança chega, pega e come. Muito bacana. Como você falou do vídeo, a gente vai passar um vídeo e a gente volta daqui a pouco. 2 em cada 10 crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso. 3 em cada 10 crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário? A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Esses alimentos são ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gordura e sal e não são recomendados para as crianças. Ofereça opções saudáveis como frutas, tapioca, pipoca com pouco sal, biscoitos feitos em casa sem açúcar, bolo sem açúcar, pão de queijo. E para o almoço e para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida aqui com o Peterson. Você estava falando, sobre a influência dos pais para essas crianças. Você citou a questão da importância da alimentação desses pais, eles ser exemplo para essas crianças, e quando leva a atividade física também é a mesma forma, Se os pais praticam atividade física, naturalmente essas crianças vão praticar atividade física também. Peterson, e quando a gente fala da genética, é um fator determinante ou o ambiente é um fator mais predominante para aparecer o caso de obesidade? O ambiente, com certeza, porque a genética, a pessoa vai ter uma predisposição a ficar com ganho de peso mais fácil, vamos dizer assim. Só que se ela tiver uma alimentação saudável, o ambiente que ela viver for um ambiente mais saudável, fazer atividade física, tiver uma alimentação de qualidade, com certeza essa criança vai ter mais dificuldade de ter um ganho de peso. Há várias pesquisas mesmo que mostram que a criança com 6 anos obesa tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso, que é uma coisa preocupante, porque os pais muitas vezes falam, mas é bonitinho ver uma criança obesa, mas não sabe os riscos que isso pode gerar para a criança, porque até o momento parece, visualmente pode falar ou achar que é mais bonito, porque tá mais gordinho, tá barrigudinho, mas isso pode acarretar vários problemas para a criança, não só fisicamente quanto psicologicamente, até mesmo na escola. Os coleguinhas podem zoar ela pode sofrer bullying, tem uma probabilidade maior de sofrer bullying decorrente do peso, porque as pessoas muitas vezes não respeitam, principalmente criança. Não vai ter esse discernimento de falar, vamos respeitar que ele não gosta.
vai apelidar a criança. Isso vai fazer com que ela se frustre e vai querer comer mais. Sempre que ela ficar frustrada, ela vai sempre descontar na comida porque ela já foi habituada a querer comer mais. Desde quando ela era novinha, ela viu os pais comendo, não fazendo atividade física, e isso gera o meio que ela viveu, de sempre querer comer mais, não praticar atividade física e não ser uma criança, vamos dizer, sadia. Muito bacana. E você relatou também que muitas vezes os pais não têm tempo, né, de ficar com essas crianças, muitas vezes elas ficam na tecnologia, isso trazendo malefício à saúde dessas pessoas. Então fica aí um recado para os pais, né, tirar um tempo aí para cuidar dos seus filhos, porque se cuidar deles hoje a gente vai prevenir doenças no futuro, não é isso, Pedro? Com certeza, vai melhorar a qualidade dele para amanhã. Tudo é questão de planejamento. O tempo é a gente que organiza, e 1 minuto, 10 minutos que tiver, faz muita diferença, principalmente para a criança. Para ela aprender, se você puder orientar os pais, orientar os filhos a se alimentar de uma maneira melhor, a criança torna o espelho dos pais do futuro. Então, se os pais ensinar ela desde cedo a se alimentar melhor, a procurar sempre fazer uma atividade física, nem que seja passear com o cachorro na pracinha, uma coisa do tipo, já é uma atividade. Para a criança já é fundamental fazer isso. Bacana, vai dar uma pausa aqui, a gente volta daqui a pouco. Há vários anos, o governo de Minas gasta mais do que pode. Tudo parece normal, mas isso afeta a educação, o emprego, a saúde. É preciso tomar decisões duras, mas inadiáveis. Por isso, o governo elaborou um plano de recuperação financeira para resgatar Minas. Com a união do Executivo, Legislativo e Judiciário, vamos criar um futuro melhor para todos. Minas pra cima. Juntos a gente consegue. Informação, utilidade pública, esportes, cultura, prestação de serviços, diversão e entretenimento. Melodia 102.3, uma rádio completa. Eu sou contra a linha cortante. Eu digo não. Eu também digo não. Pipa, pipa sim. Linha cortante não. Não brinque com a vida dos outros. Essa brincadeira não tem graça. Você sabia que para a coleta seletiva de varginha continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo. Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa de tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se, papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós coletores agradecemos e o meio ambiente também. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, tema da semana obesidade infantil, aqui com o nutricionista Petro Soares, está debatendo um pouquinho sobre obesidade infantil. Vamos passar para vocês um vídeo e logo após esse vídeo a gente vai fazer esse bate-papo. Prevenir a obesidade infantil, um cuidado para toda a vida. Na América Latina, quase 10% das crianças na primeira infância estão obesas, ou seja,
quase 4 milhões de crianças menores de 5 anos podem desenvolver problemas graves de saúde. A obesidade infantil é uma doença séria e com consequências graves. As causas da obesidade infantil são diversas e podem começar pela própria genética da família, passando por um pré-natal sem acompanhamento de ganho de peso e sem orientação adequada à gestante, bem como uma alimentação inadequada nos primeiros anos de vida da criança, ou hábitos alimentares ruins e falta de atividade física. Outro fator é a influência negativa que vem da mídia, com propagandas de alimentos com alto teor de sódio, açúcar e gorduras, além de uma merenda escolar de baixa qualidade nutricional e prejudicial à saúde. O excesso de peso pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas sérias ainda na infância, como hipertensão, diabetes e muitas outras. Para termos uma ideia, uma criança de 6 anos obesa tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Mas temos uma boa notícia: a obesidade infantil pode ser prevenida e tratada com alguns passos importantes. Os cuidados com a alimentação devem começar antes mesmo do nascimento, com um pré-natal adequado. O incentivo à amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e a amamentação complementada até pelo menos os 2 anos de idade. O uso controlado de televisão, games e internet. Afinal, brincar ao ar livre é mais saudável. Realizar as refeições à mesa, com consumo de alimentos naturais como verduras, legumes, grãos, proteínas e frutas. E a prática de atividades físicas regulares. Afinal, uma vida adulta saudável começa na primeira infância. O cuidado com a saúde das crianças deve ser um esforço de todos. Peterson, após esse vídeo aí, o que a gente pode passar para essas pessoas que estão nos assistindo? O vídeo pequeno mostrou algumas estratégias de como prevenir a obesidade e mostrou um dos motivos da causa da obesidade infantil. No vídeo mesmo fala do meio social. Principalmente para a criança, o meio social é a escola, onde ela mais fica, tirando a casa é a escola. E isso pode influenciar muito ela, desde as refeições que tem dentro da escola ou que os colegas mesmo levam. Às vezes um colega está levando um salgado ou uma bolacha recheada, que muitas vezes os pais também acham que isso é salgado. Essa que é a necessidade da criança e dos pais da criança, no caso, ter um acompanhamento com o nutricionista, com o educador físico, para poder saber os direcionamentos, como seguir, que tipo de atividade física pode ser indicado para a criança, porque não é a mesma do adulto. A criança não vai chegar e vai fazer musculação. Muita atividade do dia a dia da criança pode ser uma atividade física, desde que os pais orientem, estimulem ela a fazer esse tipo de atividade. Igual, voltando ao assunto da escola mesmo, muitas vezes os colegas influenciam os alunos a comerem determinado tipo de alimento. Porque a criança, se ela vê que o colega levou algo diferente do que ela tem dentro de casa, ela quer saber que gosto que tem, se é saudável, se não é. A necessidade dos pais sempre reforçar, incentivar, é essa, porque a criança vai saber que aquele alimento às vezes não é tão saudável. E claro, ela pode experimentar, mas desde que ela já saiba que aquilo não vai trazer benefício para ela, porque ela não vai ter isso dentro de casa, não vai ser habitual dela estar consumindo esse alimento. Ela vai consumir, vai matar a vontade que ela tem e vai continuar, pronto. A chance dela se tornar um adulto obeso vai ser muito menor da criança que está se alimentando de maneira errada. E quando fala da atividade física é o brincar, né? Essas crianças hoje em dia estão muito na tecnologia e esquecendo de brincar. E existem espaços públicos aí ótimos aí para as pessoas que estão fazendo essa atividade. Petrus, e quando fala do meio social, eu vejo a figura dos avós, né? Uma figura que é muito marcante muitas vezes na vida desses netos, né? E muitas vezes a alimentação que esses avós acabam ofertando muitas vezes para essas crianças não é sadia. É isso mesmo que acontece na prática? É, isso é muito comum. As crianças chegam e falam que os avós sempre dão doces, guloseimas para elas para poder agradar. Porque na cabeça do avô, se ele der isso para a criança, o que ela não tem todos os dias, ela vai ficar feliz. Mas claro que ela vai, porque os pais não dão isso para ela todos os dias. Aí quando o avô chegar, aqui uma balinha, uma guloseima, ela vai ficar muito mais contente, muito mais alegre. Só que isso não pode ser recorrente. Se isso ter uma recorrência muito grande, a criança provavelmente vai ter um ganho de peso. Mas pro avô, que às vezes tem um pensamento mais antigo assim, vai achar que quanto mais gordinha a criança for, mais saudável ela é. Ele não vai ver o que tem de nutriente, mas sim a questão desse marketing forte, né? Teria alguma dica aí para esses pais aí para estar comprando
vezes aparecem alimentos que não sejam saudáveis em desenhos e as crianças vão querer experimentar. Uma estratégia dos pais é observar quais os tipos de desenho ou os comerciais que essa criança está mais assistindo. Porque se ela assistir, às vezes, um desenho ou um comercial sempre de uma propaganda de um alimento que não é saudável, ela vai ter vontade de experimentar, porque ela não sabe se é saudável ou não. Para ela é gostoso, porque é atrativo. Se a criancinha do desenho é a mais popular, vamos dizer, da escola, entre os amiguinhos, está comendo um chocolate, essa criança vai achar que se ela comer um chocolate dentro da escola, ela vai ser a mais popular, ela vai ser a mais legal dos coleguinhas, porque ela viu isso no desenho. Por isso que tem que ficar muito atento sempre em relação à mídia. Que tipo de desenho que a criança está assistindo, quais os comerciais, quais os canais de televisão que ela está assistindo, o que está trazendo para ela. Porque não só na alimentação, até em relação ao seu comportamento. Tudo que ela vê, ela vai querer refletir depois, na prática. Muito bacana. Vai dar uma pausa aqui e a gente volta no último bloco. A prova do Enseja será dia 25 de agosto. Se você se inscreveu, não falte! Essa é a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. E acredite, mais do que um certificado nas mãos, o Enseja pode levar você muito mais longe. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito, vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estou de volta com o programa de qualidade de vida, Roberto Soares, falando sobre obesidade infantil, está falando sobre os alimentos. Tem algumas redes, principalmente essas multinacionais aí da parte alimentar, ela muitas vezes oferece o alimento com o brinquedo. Isso pode, Peterson? Então, isso não é recomendado porque muitas vezes essas empresas, grandes redes de fast food, ofertam brindes, brinquedos, que isso é atrativo para a criança. Vai falar, vamos oferecer uma refeição que seja feliz, alegre e ganha um brinde. A criança vai ficar atraída com aquilo e vai querer, porque ela não quer nem comer às vezes a refeição que a rede de alimento está oferecendo. Ela só quer o brinde, mas acaba tendo que comer para poder ganhar o brinquedo. E na maioria das vezes não é uma refeição saudável. Eles ofertam geralmente lanches super calóricos ou refeições com alto teor de gordura, que isso vai gerar consequências para a criança. Só que para ela é atrativa porque ela está ganhando um brinquedo. E ela sempre vai achar que essa refeição é boa, porque desde que agradou ela ganhou um presente, ela acha que é bom. Porque em casa, às vezes os pais tentam educar a criança dando brindes. Por exemplo, assim, se você comer toda a salada, você vai ganhar um brinquedo. E ela acaba vendo essa propaganda, ela acha que é uma refeição saudável, porque ela também está ganhando um brinquedo se ela comprar aquele lanche, aquela refeição que está sendo ofertada no momento para ela. Bacana, então fica aí o recado para os pais. E quando a gente fala do risco à saúde, né?
Poderia falar um pouquinho sobre isso, né, Peterson? Sim. Na obesidade infantil, muitas vezes as pessoas acham que não tem risco porque é criança, porque vai crescer. Claro que ela vai crescer um dia, mas enquanto esse dia não chega, precisa ser tratado. Bem na criança é o pé chato, que é aquele pé mais reto, pelo excesso de peso, não tem até a curvatura do pé adequada. Problema de coluna é muito comum. Hoje em dia as crianças, adolescentes, às vezes estão reclamando de dor nas costas, de postura inadequada, muitas vezes decorrência do excesso de peso, que isso atrapalha, isso pode dar apneia na criança, pode atrapalhar o sono e dificultar muito o desenvolvimento dela. Então precisamos ficar atento aí às nossas crianças. E estratégia para a gente combater a obesidade, Peterson? Estratégia tem bastante. Muitas vezes os pais sabem de algumas coisas e não aplicam, porque acham que pode ser difícil alimentar, para aprender a comer melhor, de novo, a voltar a comer melhor. Porque a criança, ela aprende, ela se alimenta com o que os pais ensinam a ela. Por exemplo, um adulto toma cerveja, a criança não toma cerveja. Então, o adulto alguém ensinou ele a tomar cerveja. Se a criança, desde cedo, os pais ensinarem ela a comer fruta, a ter uma alimentação saudável, a não tomar cerveja, ela vai crescer um adulto, ela não ia tomar cerveja, ela não ia ter uma refeição rica em gordura, rica em alimentos industrializados, e sim mais alimentos naturais. Porque hoje em dia eles sempre optam por alimentos processados, que é mais rápido. Coloca no micro-ondas ali, esquenta 1 minuto e come. Só que tudo é planejamento. Se eles fizerem as refeições e às vezes congelar, depois uma frase muito comum, né, que todo mundo fala, que realmente é essencial para a criança, que é desembalar menos e descascar mais. Porque as crianças hoje em dia só desembalam, pegam tudo que já está embaladinho e quer comer. E sempre incentivar alimentos mais frescos e natura, porque ela vai crescer um adulto. Muito bacana. Então, a fala do Peterson aqui mostra que os pais são exemplos e essas crianças vão seguir esses exemplos dos pais. Então, muitas vezes tem que mudar a família toda, né? Começando pelos pais. É isso, Peterson? A família toda, começando pelos pais. A reeducação alimentar ou educação alimentar para tratar a obesidade da criança vai desde os pais até o convívio que ela tem da família toda. Porque tudo isso influencia, igual os avós que a gente citou, também influenciam. Tem que ter a reeducação alimentar na família toda. A criança, os pais das crianças e os avós, os tios, todo mundo que está perto daquela criança, para ela poder entender que o convívio que ela está agora é um convívio mais saudável, mais nutritivo, que está trazendo melhorias para ela, trazendo mais qualidade de vida para ela. Vai ser difícil, né? Mas com a superação e essa luta diária, naturalmente as pessoas